E eu acho que muito do luxo também tem a ver com, ou pelo menos historicamente tinha a ver com ostentação, né? Você vai comprar uma Ferrari, você anda de Ferrari, não tem como ninguém ver. Você pode estar aqui em São Paulo, na Zona Leste, ou você pode estar em Mônaco, alguém vai parar e ficar olhando para você, né? Então, assim, não importa muito bem aonde você está. Roupas também, né? É, os logotipos das marcas de luxo são sempre famosos, icônicos, né? O jacarezinho, os símbolos lá da bolsa, enfim, da Louis Vuitton, enfim, você conhece, né? E tem essa questão intrínseca da ostentação, seja ela natural, alguém que veste, põe de certa maneira ali, ou aquela pessoa que faz com esse intuito. Mas a gente vem olhando também, ou vem surgindo uma nova estética, está chamando de mirror aí, né, de descrição, enfim. E é isso. Como que isso está entrando nesse segmento de luxo? Porque particularmente, eu gosto de roupas sem muita estampa e tudo mais, né? E aí a gente vê marcas famosas aqui no Brasil, que são marcas caras, marcas que a gente pode falar de status, de moda, que estão lançando as suas linhas mais clean, mais discretas, que não necessariamente são baratas, às vezes até uma segunda marca ali, uma marca B, entre aspas, o que não é barato, mas enfim, como que está essa tendência? Por que essa tendência será que surgiu? Não sei se você tem uma explicação para isso, mas ela está forte, e aonde que ela está entrando, que segmentos que ela está entrando? Vamos lá. Aqui dá para dar uma mini aula de história para a gente chegar no Demure e no Quiet Luxury. Ótimo. O Quiet Luxury, gente, as pessoas estão tratando isso como uma tendência. Aqui no Brasil fala-se muito sobre o luxo discreto. Isso já faz mais ou menos uns 2, 3 anos, tá? Que fala-se sobre isso, e aí o Demure talvez seja a massificação do Quiet Luxury. Mas eu arrisco dizer que eu tenho dúvidas, às vezes, se a gente deveria tratar o Quiet Luxury como tendência, e vou explicar para vocês. Eu estudo uma linha do luxo que vai mais para a França. Então, assim, quando a gente estuda luxo, necessariamente a gente tem que gostar de história, porque tem muita explicação estudando, né, os fatos históricos. Então, eu comentei com vocês. Você acabou de falar, né, de Tutankhamon, né? Exatamente. A gente tem que estudar os egípcios para entender tudo isso. E aí tem algumas linhas. Você pode estudar o luxo olhando a Itália, você pode estudar olhando a França, então eu vou fazer esse recorte na França. Um dos grandes nomes, né, do que a gente entende por esse luxo que a gente estava comentando, do tipo, mas luxo para mim é quem dirige uma Ferrari, quem tem essa ostentação que você falou, Márcio, quem trouxe esse conceito foi Luís XIV. Luís XIV, pessoal, era conhecido pelo Rei Sol, ele que criou o Palácio de Versalhes. Ele é uma figura muito importante nesse conceito de luxo que a gente conhece hoje. Por quê? Quando ele decidiu fazer Versalhes, ele realmente queria segmentar a monarquia e a nobreza do resto. Eu vou definir como resto, porque era literalmente assim que eles olhavam também. Então, quando ele construiu Versalhes, ele cercou num palácio gigantesco e com muita ostentação. Quem tiver a oportunidade de ir um dia, vá, é muito bonito. Ele cercou essas pessoas ali em Versalhes, tanto os reis, as princesas e os nobres, para eles viverem dentro de uma bolha, uma grande bolha. Obviamente que ali tinha uma série de pessoas para servi-los, então tinha toda uma complexidade para essa cidade funcionar, eram muitas pessoas morando ali. Tem alguns filmes icônicos, então quem gosta, por exemplo, da Maria Antonieta, a Maria Antonieta era a nora do Luís XIV, e ela é conhecida como a rainha da ostentação. Várias frases que ela nunca falou são atribuídas a ela, como no auge da Revolução Francesa, as pessoas passando fome, e ela dizendo para as pessoas comerem brioches. Ela não disse essa frase, pessoal, mas enfim, ficou tão conhecida esse exagero das posses que eles tinham, das coisas, que realmente atribuiu-se até esse tipo de fala para ela. E por que eu estou falando da história para a gente chegar no Quiet Luxury e no Demure? Os ricos aprenderam, pessoal, com a história, que quando eles ostentam demais, dá ruim. Então, tem uma série de livros assim, que estudam realmente esses movimentos. Então,
o que a gente vê hoje é as pessoas com um poder aquisitivo maior, meio que elas percebem certa movimentação, desordem social, e aí eles voltam, tipo, a gente brinca, volta uma casa no jogo. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá na Revolução Francesa, quando decapitaram a Maria Antonieta, o marido dela, Luís XIV, todo mundo, eles fizeram isso, era um ódio tão grande dessa ostentação, enquanto as pessoas realmente morriam de doenças e de fome, que as pessoas com alto poder aquisitivo meio que aprenderam que tem um limite do que as demais classes sociais aceitariam dessa ostentação. Então, quando a gente vê o fenômeno do quiet luxury, gente, não à toa ele vem no pós-pandemia, onde a gente viveu uma situação muito sensível do ponto de vista de ordem social. Se vocês olharem alguns reportes, muita gente enriqueceu na pandemia. Então, várias pessoas podem ter tido histórias trágicas aí durante a pandemia, mas outras tantas enriqueceram em formas inimagináveis. E aí, realmente, quando cria essa possível desordem social, eles aprenderam, eu dei esse exemplo aqui, gente, mas a gente também poderia trazer, inclusive, para a história do Brasil. Eu não sei quem sabe, mas a proclamação da República, que é comemorada no dia 15 de novembro, ela vem dias depois de uma festa extremamente ostentatória na Ilha Fiscal, para comemorar o aniversário da princesa Isabel. Então, esses movimentos de ostentação extrema, a gente até chama de decadência do luxo, porque aí é quando até os artigos os artigos perdem o valor simbólico. E aí, quando perde o valor simbólico, eles viram coisas, eles viram simplesmente objetos, e aí esses objetos podem gerar, de fato, uma revolta social, a forma como as pessoas usam esses objetos. E aí, quando a gente vê o quiet luxury numa era pós-pandemia, a gente associa um pouco a um aprendizado das classes mais abastadas sobre fenômenos sociais passados. Então, era meio que, para quem estuda luxo, esperado que viria a descrição. Por que a descrição vem? Para dificultar realmente o que eu chamei lá na frente de operar a diferença. Se você não tem contexto, você não vai saber dizer que a pessoa está usando uma camiseta da Gucci se não tem mais a logomania da Gucci. Marcas como Brunello Cucinelli, que é uma marca super de luxo, ela é bastante discreta, ela chegou a estar aqui no shopping no CJ Shops da Haddock Lobo, estão abrindo uma loja gigante lá dentro. Mas para quem não entende de luxo, não estuda luxo, vai passar batido quando passar do lado de alguém usando uma Brunello. E é uma roupa extremamente cara. Então é uma estratégia que eles fazem para realmente falar, calma, exageramos na ostentação. E aqui no Brasil, Márcio, assim, a gente é um país de novos ricos, né? Os ricos tradicionais são minorias aqui dentro. Então, por mais que a gente tenha a tendência do luxo discreto, a gente ainda vê, sim, um pouco da logomania, da ostentação. Por quê? Porque o novo rico, ele precisa se diferenciar do que ele era antes. E aí, para ele fazer essa diferença, até por falta de repertório cultural, ele vai, de fato, ostentar com uma Ferrari vermelha, com um monte de estampas da Louis Vuitton e da Gucci, principalmente, são marcas que eles realmente gostam. Então, no Brasil, o quiet luxury, ele não vem com tanta força, embora ele exista, ele está aqui, estou falando para vocês, a Brunello já chegou no Brasil e está abrindo uma loja maior, porque esse rico tradicional realmente vai consumir deles. E aí, o Demure, né, o que chega no Demure? O Demure é meio que a consequência pós-quiet luxury. Em agosto, uma blogueira do TikTok, a Jules, alguma coisa, esqueci o sobrenome dela agora, ela fez um vídeo que viralizou e ela falava em inglês sobre demure. Demure é interessante, porque é uma palavra que sonoramente ela é engraçada quando você fala em inglês, você tem que fazer esse mirror, assim. Então é tipo uma sátira, né? E aí virou meio que uma sátira no sentido de que olha como eu sou simples, ai como eu sou clean girl, né? Então são tendências que têm vindo com força para você sempre ser mais discreta. Mas a explicação antropológica e histórica que tem por trás disso é que, geralmente, pós uma desordem social, os ricos tendem a retrair-se. Uma questão de autossobrevivência mesmo, né? Digamos assim. Literalmente, exatamente.